pois tudo vem de ti. Deixe tomar os vossos assentos. Oh, Jesus. Deus é bom. Muito feliz em estar aqui. Muito feliz mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado pela receptividade. Primeira vez que eu venho aqui. Confesso que estou muito feliz. A presença de Deus está sobre nós aqui hoje. E eu fico feliz. Eu acho que é a primeira vez que depois que a gente passou pela quarentena que eu estou ministrando sobre família, né? Primeira vez que eu estou ministrando sobre família depois da quarentena. Eu fui afetado por esse vírus. Ficamos bastante tempo, 45 dias parado. E alguns dias atrás, né? Já semanas, né? Me peguei com a minha esposa no sofá, ela chorando porque a gente tinha saído e passado. Que ela pensou que eu ia, né, amor? Ela vai me aturar mais um pouquinho aí, né? A gente ficou com o pulmão bem comprometido, mas eu tô bem. Fica tranquilo que já posso já abraçar, já posso encostar. Deus foi bom com a gente. Então existe sobrevivência, sim. Tem como sobreviver. Deus pode. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas 15. E é a primeira vez que eu vou ministrar sobre família depois que a gente voltou. A gente ficou muito debilitado. Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas 15. Verso de número 11. E um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse a seu pai: dá-me parte da herança que pertence. Então o pai repartiu entre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra bem longe e desperdiçou toda a sua herança, vivendo uma vida dissoluta. E havendo gasto tudo, houve naquela terra fome, uma crise de fome. Então começou a passar necessidade. E chegou a um dos cidadãos da terra, o qual mandou para o seu campo apacentar os porcos. E ele tinha um desejo no coração de encher o estômago com a mesma comida que o porco comia, mas nem isso lhe davam. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão e eu morro de fome. Vou me levantar, voltarei, irei até meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me torna apenas como um dos seus escravos, trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando estava longe, o viu, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e lhe beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse a seus servos: pega agora a melhor roupa, vesti-lhe, e coloque um anel na mão e sandália aos seus pés. E depressa trazei o bezerro cevado, e matai-o, e vamos comer e vamos todos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então começaram a se alegrar. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa e ouviu uma música e observou as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que está acontecendo? Então disse: o teu irmão veio, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas, indignado, não queria entrar. E saindo o pai,
instava com ele, mas respondendo disse ao pai: eis que te sirvo há muitos e muitos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste nenhum cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, vou repetir, vindo, porém, este teu filho, desperdiçou a tua herança com as meretrizes, matou-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e se encontrou. Nós estamos vivendo um momento muito único, um momento muito singular. E eu estou doido, pastor, para que isso acabe e os governantes permitam que a gente consiga ter isso aqui cheio de novo. Doido para que isso aconteça, para as coisas se normalizarem. E o que a gente precisa entender é que Deus sempre tem uma mensagem para cada coisa que acontece. E eu sei que a gente vivencia essas crises, mas atrás dessa crise Deus tem uma mensagem escondida, e é isso que a gente precisa analisar. A mensagem de Deus que está escondida dentro da crise. Porque Deus tem uma mensagem. O confinamento que a gente sofreu, na verdade, a forma de se confinar trouxe mensagens de Deus para cada um de nós. Existe a mensagem coletiva, onde o amor de Deus tem se manifestado e a gente tem visto isso, mas existe aquela mensagem bem pessoal, a mensagem do indivíduo e Deus, a mensagem do marido e Deus, do filho e Deus, da esposa e Deus. Deus tem falado, e o confinamento revelou isso. Para alguns, Deus chamou a uma responsabilidade na oração. Eu nunca tinha vivido isso, talvez o pastor, o senhor já viveu isso, mas o mundo inteiro começou a orar para que Deus pudesse desfazer disso. Eu não tinha visto isso ainda, eu não peguei essa época. Então, Deus tem uma mensagem no meio das crises. E é muito interessante porque a gente observou que no meio dessa crise, de fato, existia um plano do diabo para destruir as famílias. Isso é lógica. Alguns dias atrás, a gente lê bastante, e nos países orientais o nível de divórcio aumentou muito por conta da pandemia. E isso veio desembocando para os países ocidentais. E já na Europa o índice de divórcio foi lá em cima também. Então a gente viu que existia um plano do diabo. E o importante é que todo ser humano, ele já nasce com sentimento, já vive, vai crescendo com sentimento de felicidade. Ele quer ser feliz de alguma forma. Ele quer nutrir a felicidade dentro dele. Ele utiliza isso, ele emana isso dentro dele na ideia de ser feliz. Ele quer. A ideia da felicidade para ele precisa estar suprida. Todos nós queremos ter uma vida suprida e manada de felicidade. E a gente aprendeu, a gente vai inverter isso para dentro da família. Ali está a base de manutenção de felicidade, de alegria, de afeto, de amor. É por isso que a família é a instituição constituída por Deus. Mas a gente olha para essa família aqui, a gente vê que a família está adoecida. E ela aqui foi adoecida exatamente por conta de um confinamento interno. Existe uma doença na família. A família está adoecida. E aí a gente vai tentar entender rápido as palavras, o que pode adoecer e o que pode curar a gente. Que essa noite você entrou aqui, você que está assistindo a gente, você sabe do que o teu coração precisa. Só você sabe o que o confinamento fez com você. Até porque a grande verdade é que no meio dos confinamentos que se revela quem a gente é. É por isso que a oração do quarto é muito importante. É porque lá é eu e Deus. É você e Deus.
Ninguém consegue fingir ser o que não é por muito tempo. Uma hora vai, uma hora tem que soltar. Uma hora o que está escondido, o que está confinado dentro de nós, precisa ir para fora. E se tem uma verdade que essa pandemia e essa crise trouxe, foi que ela rasgou da gente quem nós somos e colocou para fora. Mas foi muito voraz isso. Foi muito sério. Rasgou quem nós somos e colocou a gente para fora. E a questão é que algumas coisas adoeceram a família do pródigo. É porque a gente só costuma olhar para ele. A gente só consegue perceber as crises advinda dele. Mas a gente percebe as fragilidades dessa família que a gente vivenciou por esses dias. E a gente olha para o pródigo em primeiro lugar, a gente já consegue entender algumas coisas que adoeceram a família dele. Em primeiro lugar, ele era o menino mais moço. Ele era o mais jovem. E por ser jovem, a expressão aqui no verso de número 12, moço, não está ligada apenas à idade. Não está ligada apenas à faixa de idade dele. Não. A palavra moço aqui, ela está ligada a um termo que tem a ver com eu não sou nem criança e não sou nem adulto. A ideia de moço aqui no texto não é que apenas a idade que é baixa. É alguém que está indeciso na vida. É alguém que sabe que não é criança, mas também sabe que não é adulto. Está intermediário. E o intermediário tem a cabeça confusa. E aí você entende porque refletiu isso na conduta dele. Aí você entende porque ele vai sair de casa. Aí você entende porque ele deixa a casa. Você entende porque ele quer sair de casa. A indecisão toma conta dele, não é fora de casa, gente, é dentro de casa. A indecisão adoece ele, não é fora, é dentro de casa. Ele fica confuso de quem é, não é fora, é dentro de casa. Porque quando a expressão diz que ele era o filho mais moço, não era apenas de idade, de tamanho, era de maturidade. Ele é tão inconsequente na vida que sair de casa para ele é algo bom. Ele é tão inconsequente na vida que deixar a família, o pai, a mãe, o irmão, a estadia do bem-estar da família é bom. E ele é inconsequente. Ele está pronto para largar tudo que tem para viver uma vida nova. Ele está pronto para deixar o pai, a casa, para viver uma vida que ele nem sabe que existe. Em segundo lugar, o menino mais moço, ele sofre de uma falta de afetividade. Porque no primeiro diálogo que aparece com o pai para ele, a fala, o diálogo é de petição. Me dá herança, eu quero ir embora de casa. E aí a gente já começa a entender o que a crise começou a revelar. Porque o menino aqui, ele mostra a distância do pai. Ele mostra a falta de afetividade com a família, com o pai dele. Porque ele não enxergava o pai como um pai. Ele enxergava o pai como uma coisa, me dá herança. A troca de afeto pelo que eu posso dar é mais importante. E o século 21 foi lotado disso. A família foi lotada disso. Os filhos se perderam porque foi lotado disso. A troca. Troca-se o afeto, a intimidade, o relacionamento por aquilo que eu posso te dar. Eu troco o amor, o carinho, o quarto, se sentar aqui para a gente conversar em família pelo dinheiro, pelo carro, pela boa escola, pelo bom trabalho, pela boa carteira que eu posso dar para você. Trocou, coisificou. E quando a gente coisifica aquilo que é muito humano, aquilo que é muito natural, aquilo que é muito relacional, vai dar errado. Quando a gente troca o sentimento de prazer, de se comungar, de dizer eu te amo por aquilo que eu posso comprar, a gente perde o que Deus deu para nós. E essa noite, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer reestabelecer em nós aquilo que Ele preparou. A tua família não vai se perder. A questão é que a gente ficou mais distante. E aqui eu não estou falando nada a ver contra dinheiro. Não. Que Deus te prospere muito. Mas existe uma troca aqui. Se inverteu, ele coisificou o pai. Ele disse, me dá herança.
A herança é mais importante, eu coisifiquei. E a gente foi feito para se relacionar, o ser humano é relacional. A gente sofre de afeto, a gente sofre de carinho, de amor, de cuidado. E o eu te amo já foi embora. Não tem mais isso aqui. Aqui é o pai e o filho se tornou uma profissão. E a gente não entende. É que nessa, desculpa a palavra utilizada, nessa carcaça de pai, existe um homem aí dentro. Nessa carcaça de filho, tem um menino aí dentro. E eu sei que o teu pai anda como se fosse pai. Nele você coloca a segurança. É nele que você enxerga o herói. É nele que você enxerga o homem da casa. Mas ali, atrás disso tudo, ai, Joe, que levas. Promantefaios. Atrás disso tudo tem um homem ali. Que chora, que sente dor, sente medo, tem medo de perder a família, tem medo de perder. Atrás desse filho que você acha que é bem posicionado, um orgulho para você, tem um menino, tem uma menina que está passando por crises que você não sabe. Que sofre do complexo, sofre de depressão, sofre com traumas e com desejos ansiosos e você não vê. Mas essa noite, Deus, esse lugar aqui, a igreja, a casa de Deus, essa noite, se tornou para nós aqui mais do que um hospital. Não foi um terapeuta que veio aqui, foi ele. Foi o Cristo, foi quem veio aqui hoje não foi um psicólogo formado. Não, quem está aqui hoje é Ele. É Ele que veio mexer com a tua alma, veio mexer com o teu coração. É Ele que veio trocar o dinheiro pelo afeto de volta. E te prepara que a partir de hoje em diante, o que a crise tentou expor, Deus vai curar. O que a crise tentou matar, Deus vai sarar. Você pode glorificar a Deus. Em terceiro lugar, você percebe que ele sofre com o critério do tempo. E isso, a quarentena fez a gente valorizar. Eu só estou seguindo o que foi mandado seguir aí o tema. Fez a gente valorizar aquilo que a gente desvalorizava. Porque o menino diz assim, me dá herança. E por mais, e aí gente, teologicamente o pai podia sim dar herança para o filho antes da morte. Era só o filho mais velho fazer um termo de adição e a esposa assinar a liberação. Na época já do calendário judaico, da tradição, da lei já podia. Porém o costume era, pai morre e o filho recebe. Mas ele podia, desde que ele repartisse a herança para todos. Mas a norma é, só herança após o falecimento do pai. E o filho está dizendo, eu quero agora. Mas ele queria hoje o que ele só podia receber amanhã. Não tinha mais noção do tempo. Ele queria receber hoje o que Deus só poderia dar para ele amanhã. Eu vou repetir porque tem um ato profético que eu já vou profetizar. Ele queria receber agora, hoje, o que ele só tinha direito de receber depois. Gente. E tem uma coisa. Quando você recebe aquilo que você não pode receber agora, que não é para você receber agora, quando você recebe, não vai dar certo. Eu sei que a espera é horrível, é difícil. Você está talvez aqui sentado, está assistindo, você sabe que tem alguém internado no hospital, alguém passando por uma crise terrível. Por mais que a espera seja difícil, calma. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão.
Quando você espera em Deus, você pode correr, mas você não se cansa. E tem algo aqui interessante, porque se você olhar para a expressão de correr e não se cansar, você vê Jesus dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O ato de vir não dá descanso, é o ato de aprender. Quando você aprende, você descansa. Correrão e não se cansarão. O tempo da espera é uma aprendizagem para a gente descansar em Deus. Você pode glorificar a Ele? Não, você pode glorificar a Ele. Uramai Jovas, Tel e Kemente Pava Shúria. 40 dias. A nossa quarentena não foi quarentena, mas o tempo que a gente ficou confinado. Calma. Deus está ensinando a igreja, Deus está ensinando a família, Deus está ensinando o casamento, Deus está ensinando os filhos. Deus está te ensinando, Existe uma pedagogia de Deus no meio da crise. E essa noite, Deus está dizendo para você que a sua família não vai se perder, o teu filho não vai se perder, a tua casa não vai se perder, o teu casamento não vai se perder. Você vai sobreviver. Levante as mãos e adore a Ele essa noite. Uramai Jovas. Aleluias. Aleluias. Uramai Jovas. Come on, te blai jore calamachúria. Se a gente correr, vamos para o pai. Olha para o pai, para a figura do pai do pródigo. Eu não consigo entender muito ele, mas algumas coisas também que ele faz a família ficar doente. Porque o filho pediu a herança e o pai ficou calado, falou nada. Ele repartiu a herança entre os filhos. A palavra herança aqui está ligada à expressão fazenda, que tanto o versículo 12 e 13 faz. Fazenda era a qualidade de vida do pai. A herança de um homem naquela época, a ideia de fazenda e de herança, era a estrutura de vida. Então, quando você vê falando herança e fazenda, você pode falar de vida, porque a palavra utilizada aqui é exatamente a bio, a vida. Então, quando um pai reparte a herança, não é só o dinheiro, está partindo a vida dele, toma. E quando o filho perde a herança na corrida da vida, ele não está perdendo a herança do pai, ele está perdendo a vida do pai. É por isso que todas as vezes que a gente se afasta do pai, a gente está morrendo, a gente está perdendo vida. É por isso que essa noite depressa você precisa voltar para a casa dele. É por isso que essa noite depressa você precisa retornar, porque quanto mais próximo, mais vida, quanto mais distante, menos vida, quanto mais próximo, mais vida, quanto mais distante. Pegou isso aí? Deus vai te reaproximar dele de novo. E essa noite Deus vai ressuscitar você. O pai fica calado, e aí, quando o filho coisifica o pai coisifica o filho, porque o filho pede herança e o pai dá a herança para ele. Então a falta de afeto não é só do filho, a falta de afeto também pertence ao pai. Como a gente está falando de família aqui, eu preciso dizer para você que eu sei, talvez você tenha a sua estrutura, eu sei que você tem os seus ensinamentos, não abre mão disso, mas teu filho está precisando de você. Mais do que nunca ele precisa de você. Eu estou por revelação aqui agora, pastor. Ele precisa de você. Eu sei que o jeito, a manha, o estilo dele não combina mais com o que você aprendeu.
Mas ele precisa de você. Ele não precisa mais dos teus 2 empregos, por mais que você precise sustentar a sua casa. Ele não precisa mais apenas do telefone na mão e das coisas que você pode dar. Ele precisa de você. Ele está precisando do pai e da mãe que existe dentro disso. Ele está precisando do coração e do ouvido que você tem. Ele precisa dizer quem é, porque ele está falando para os amigos quem é. Ele está falando para a rua quem é, mas você não sabe mais quem ele é. E essa noite, ai de almas, Deus está reanimando aqui o afeto entre a família. E o diabo queria matar isso. O diabo usou o confinamento para afastar você dele. O diabo usou o confinamento para afastar você dela. E essa noite Deus está animando o coração de vocês. E Deus está reanimando o afeto que existe entre vocês. Pais que há muito tempo não falam com os filhos. Filhos que há muito tempo não falam com seus pais. Essa noite Deus está reagrupando a tua casa. Lemai de almas. Você está ouvindo? Você pode receber isso aqui? Lemai de alma surya. Essa noite que quando você passar por essas portas, você vai ver que teu filho vai derramar as lágrimas, teu pai vai derramar as lágrimas, tua mãe vai derramar as lágrimas, porque vai dizer: eu quero retornar o relacionamento contigo. Te prepare, Deus vai ressuscitar a tua casa e ela vai sobreviver à crise. O que de melhor você pode dar para o seu filho é o seu afeto e a sua presença. Porque uma coisa a gente pode falar desse pai e aplaudir ele, por mais que ele fica calado, mas ele estava ali. O problema é que o filho, eu ouvi essa frase, eu quero replicar. O problema é que o filho era órfão de alguém que estava vivo. E não dá. Pai vivo, filho não pode ser órfão. O pai estava vivo, mas a atitude do filho transformava a orfandade dele. É como se esse filho, mesmo tendo o pai vivo, a afetividade estava morta. Porque o pai não estava morto em aspecto físico, o pai estava morto aqui dentro. Vou repetir, gente. O pai não morreu fisicamente, ele morreu aqui. E a pior morte que a gente pode sofrer é essa. É quando a gente mata alguém aqui dentro. É quando para o filho, o pai já morreu aqui dentro. É quando para o filho, a mãe já morreu aqui dentro. É quando para a mãe, o filho já morreu aqui. É quando para o esposo, a mulher dele já morreu aqui. É quando para a mulher, o marido dela já morreu aqui. Ramai Jovas. Mas eu quero utilizar uma expressão lá no verso de número 17, para a gente finalizar. Verso 17, a primeira expressão do verso 17, e caindo em si. Repita comigo, caindo em si. Mais uma vez, caindo em si. Isso é lindo. Porque cair em si é uma queda que todos nós temos que sofrer. Que nesse momento aqui, eu sei que só foi o pródigo, mas vamos dialogar. Eu posso fazer isso? Dialogar com o que está ali? Vamos dialogar. Eu sei que só o pródigo caiu em si. Mas ele caiu dentro dele mesmo, reconhecendo quem era, aonde estava e o que precisava fazer. Naquele momento ele percebeu que o pai não estava morto, a não ser dentro dele. No momento que a gente cai em si, a gente percebe que o marido não morreu, a gente que matou ele. No momento que a gente cai em si, a gente percebe que a esposa não morreu, foi a gente que perdeu o sentimento por ela. Tá entendendo isso aqui, gente? Meu corpo está todo arrepiado aqui. Eu sou também pentecostal, já vou começar a gritar. Peraí. Mamai Jovas. Aleluia. 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 Jovas. É nesse momento que a gente cai em si, que a gente percebe que o perdão tem duas funções, no mínimo, por ser uma perda muito grande. No mínimo, o perdão, no mínimo, ele pode curar
Ele pode fazer a gente recomeçar. Você pode glorificar a Deus essa noite. Noramai de Ovassúria. Quando um pródigo cai em si, quando ele olha para dentro dele, quando ele vê que ele está lá no chão, largado, jogado, sem família, ele diz: preciso retornar à casa do meu pai. E o ato dele se levantar significa: estou curado. Essa noite, o perdão lhe cabe para que Deus possa te curar. Essa noite, eu sei que você traumatizou, mas o perdão vai te ajudar a curar. Essa noite, eu sei que os problemas te enclausuraram, eles te deixaram desnorteado, mas o perdão vai te curar. O perdão a favor do seu pai vai te curar. Eu sei que foi ausente, eu sei que foi distante, mas vai te curar quando você perdoar essa noite. Ah, eu já sou casado, já sou pai e avô, mas você sofre ainda das perdas passadas, não é? Então essa noite, a unção que despedaça o jugo está aqui. E com muito respeito às autoridades e os irmãos, ele não tem faixa etária, ele está atingindo até os bisavós aqui, mas você vai curar hoje. E a tua família não vai se perder. Levante as mãos. Uramai de alma cheia. A tua casa não se perde hoje. O diabo não vai destruir o que Deus construiu para você. Uramacandaraia. Você pode receber a unção de Deus que está aqui. Você pode receber a graça de Deus que está aqui. Só pode recomeçar o que foi curado. Porque se estiver doente, recomeçar, pode morrer no caminho. É por isso que Deus não faz obra no meio, sem terminar ela. Se você recomeça doente, pode morrer. É por isso que Deus precisa te curar, para que você recomece a vida. No momento que ele cai em si, o que está acontecendo? Está perdoando, está curando. Ai, lemai de ovas. E o caminho de retorno? Não é recomeço ainda não, é cura. Lemai de ovas cheia. Que o perdão e a cura, ele tem uma linha, e o tempo dele é indeterminado. É a vida que faz a gente curar através do Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Ninguém cura de um dia para o outro. É por isso que alguém que está doente aí, dependendo da doença, precisa ficar internado recebendo soro na veia. Porque a cura, ela é gradativa. Quando ele chega, o pai visualiza ele, abraça o que está acontecendo. Recomeço, não, está curando ainda. E quando o pai beija ele, recomeçou? Não, está curando ainda. E quando o pai pede para pegar a capa, que era a túnica de linho, o que está acontecendo? Está recomeçando. Um segredo teológico que aí a gente termina, que o horário falta 3 minutos. Quando o pai fala assim, me dá lá a roupa. E alguns vão falar túnica, outros vão falar vestes. Mas na verdade era uma tradição oculta, que em alguns vilarejos de Israel acontecia. O pai, geralmente, patriarca, o dono da casa, o que era dono dos dotes, ele tinha uma roupa que era roupa de gala, roupa das ocasiões festivas, que só ele usava. E a gente entende que existia uma tradição, quando existia uma dívida que precisava ser paga, o ato de perdão da dívida tinha que ser em ato público, através de uma carta, através de um utensílio. Em alguns vilarejos, a tradição era, para perdoar, pega a roupa que só eu uso e coloca nele, publicamente. Porque a roupa de linho revela a redenção. Significa, estou perdoando ele. É por isso que você vê o filho lá atrás falando, vou me levantar, porque pequei contra meu pai, pequei contra os céus, e não sou digno de ser chamado filho dele. Me faz como um dos seus empregados. Empregados é escravo. O filho estava dizendo, vou voltar para casa do meu pai, vou trabalhar como escravo. O que é trabalhar como escravo? Trabalhar de graça. Para que depois eu possa ser restituído como filho, porque eu preciso pagar a herança que eu gastei. Você pegou isso aqui, entendeu? Entendeu? Amém?
Quando o pai pega a roupa e coloca sobre ele, porque ele chegou lá, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado filho, me torna um escravo, ou seja, vou trabalhar de graça para pagar o que eu te devo. Pai, pega a roupa. Pega a roupa. Coloca a roupa agora nele. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Coloca a roupa nele. Por quê? Porque eu estou perdoando. Filho é filho, ponto final. Não vai ser escravo. Vai continuar como filho. Eu desviei, eu voltei para o tráfico, eu fumei. Não importa. Essa noite Deus está te resgatando de volta. Essa noite Deus está colocando a roupa em você e está dizendo, já paguei a dívida, pode voltar. Glorifique a Ele essa noite. Exalte a Ele essa noite. Pastor, pode ficar de pé, fica de pé essa noite. Tá pago. Tá pago, gente. Para mais de almas. A dívida tá paga. Pelo amor de Deus, a dívida tá paga. O inferno não pode tirar isso de você. A tua voz bonita ele tira, a tua pregação, a tua oratória, teus estudos, vai tirar tudo, pode até tirar. Mas a escritura definitiva da tua salvação foi paga na cruz do Calvário. E é por isso que a tua família hoje pode restituir. Eu dei mole na quarentena, tá pago. Feche teus olhos. Deus, eu abençoo a tua igreja essa noite. Eu glorifico o teu nome essa noite. Abençoa a vida dos teus filhos. Que o Senhor possa restituir os corações. Que essa noite o teu coração possa mudar. Jesus, que essa noite a tua graça possa frutificar. O que aconteceu aqui essa noite é que famílias estão sendo restauradas e vidas estão sendo reconstruídas em nome de Jesus. Se você puder, glorifique e exalte o nome do Senhor.